Olá, alunos do 9º ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Ciências. Na aula de hoje faremos a correção das atividades do dia 17/7 e do dia 24/7 de 2020. Vamos lá? Temos então, na página 249, questão 1, diz assim: marque um X nas alternativas que apresentam informações corretas a respeito da reprodução das briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Letra A, temos a inexistência de vasos condutores nas briófitas. É um limitante do tamanho desses vegetais. Verdade, né? Temos então que as briófitas, elas são plantas de pequeno porte e elas são avasculares, ou seja, não há a presença de vasos condutores. Na letra B diz: o vento e os animais auxiliam na reprodução das briófitas e das pteridófitas. Vamos lá. A reprodução das briófitas, certo? É auxiliada através da água. Então, temos, que a água ela vai auxiliar na reprodução das briófitas e das pteridófitas. Letra C diz: a semente protege e nutre o embrião nas gimnospermas. Verdade, né? A semente nas gimnospermas, ele vai ter essa função de proteger e nutrir o embrião, certo? Letra D diz: o ciclo de vida com alternância de geração é observado somente em gimnospermas. Como vimos, na aula 1, que falava sobre a classificação dos vegetais, o ciclo de vida com alternância de geração é observado em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na letra E diz: o ciclo de vida das briófitas apresenta alternância de geração, ou seja, os musgos intercalam fases masculina e feminina. Olhe, no ciclo de vida das briófitas vai apresentar alternância de geração, ou seja, os musgos eles vão intercalar fases assexuada e sexuada. Na letra F temos os grãos de pólen presentes nas pteridófitas representam a independência da água para a reprodução. Bom, os grãos de pólen estão presentes nas gimnospermas e vão representar a independência da água para a reprodução e não nas pteridófitas, certo? Lembrando que as pteridófitas, elas precisam da água para reprodução. Na letra G temos: as sementes das gimnospermas substituem os esporos das briófitas e pteridófitas como unidade de dispersão das plantas. Verdadeiro, Na letra H temos: a água é o componente biótico do ambiente, importante para a reprodução das briófitas e pteridófitas. Então, a água é um componente abiótico do ambiente e, ele é importante, sim, para a reprodução das briófitas e das pteridófitas. Porém, o que está errado aqui, é que ele está dizendo que é um componente biótico do ambiente e, no caso, ele é um componente abiótico do ambiente. Na letra I temos: a formação de grão de pólen e semente é característica das gimnospermas. Sim, Estudamos até então as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Então, nas briófitas e nas pteridófitas não temos a formação do grão de pólen.
Na letra J temos as samambaias possuem soros, estruturas onde são produzidos os gametas masculinos. Vamos lá. As samambaias elas possuem soros. Essas estruturas onde são produzidos os esporos das pteridófitas, certo? Na segunda questão temos: a figura mostra a face inferior de uma folha onde se observa estruturas reprodutivas. Aqui, ó. A que grupo de plantas pertence essa folha e o que é produzido em suas estruturas reprodutivas? Vamos lá. Observando essa folha, né? E o que vimos na letra J da questão anterior, temos aí, né, um exemplo de uma pteridófita, certo? E a estrutura, né, é o esporo. Mais adiante, na página 250, temos a terceira questão. Diz assim, olha, leia o trecho da reportagem abaixo e responda às questões. Como uma simples planta curou as feridas de milhares de soldados na Primeira Guerra Mundial. O ano era 1916. Crescia o número de soldados feridos na Primeira Guerra Mundial e o algodão, usado para tratá-los, começou a ficar escasso nas trincheiras dos países aliados. Foi quando um cirurgião e um botânico escoceses redescobriram as propriedades de uma simples planta, que acabou sendo usada em larga escala pelo Reino Unido para tratar os feridos em combate. Trata do esfagno, tipo de musgo conhecido pelo nome de esfagno. Algumas espécies de esfagno seco podem absorver e reter até 20 vezes o equivalente ao seu peso em água ou em sangue. Os especialistas do exército perceberam que a planta era 2 vezes mais absorvente que o algodão. Temos na letra A. Marque um X no grupo de vegetais ao qual pertence o esfagno. Temos então, né, que o grupo de vegetais ao qual pertence os esfagnos, né, é as briófitas, pois ele é um tipo de musgo. Na letra B, ele pergunta que importância da planta foi destacada na reportagem. Então, a reportagem ela trata da importância dos musgos do gênero esfagno durante a Primeira Guerra Mundial, quando então, né, esses musgos eles foram utilizados para curar as feridas dos soldados em substituição do algodão, que começava a ficar escasso. Essas plantas elas absorviam uma maior quantidade de sangue e tinham também propriedades antissépticas, certo? Devemos levar em conta também, né, que o musgo ele criava, quando colocado sobre a ferida, então um ambiente inadequado para o crescimento das bactérias, fazendo assim, né, com que o tratamento no ferimento fosse evitado as infecções. Na letra C ele diz: descreva com suas palavras o grupo de vegetais assinalado no item A. Temos então, né, aqui o grupo das briófitas. O grupo das briófitas, né, que inclui então os musgos e as hepáticas. Essas plantas elas vão apresentar baixa estrutura. Temos também a ausência de vasos condutores, certo? Temos a ausência de órgãos verdadeiros. As funções desses órgãos são desempenhadas pelos rizoides, cauloide e filoide e a dependência da água para a reprodução, certo? Aí vocês vão, no caderno de vocês ou no livro, né, descrever com as suas palavras as características, certo? Do grupo das briófitas. Na letra D diz:
O esfagno é encontrado principalmente em ambientes próximos a corpos d'água. Qual é a importância da existência de água no ambiente para esses vegetais? Escreva em seu caderno. Vamos lá. O esfagno, é um musgo e, portanto, ele vai depender da água para a sua reprodução. Assim, temos que a existência de água em ambientes úmidos vai possibilitar a movimentação dos enterozoides até a osfera, o que vai permitir, então, a formação do zigoto e, consequentemente, a formação de novos indivíduos. Agora vamos para a página 266. Questão 1 diz: veja abaixo exemplos de diferentes tipos de frutos e em seguida classifique-os em seco, carnoso baga ou carnoso drupa. Vamos lá. Temos aqui, primeiro a azeitona. A azeitona, ela é, classificada como carnoso drupa. Ele tem, então, um endocarpo rígido e aderido à semente, formando assim um caroço. Então, a azeitona e a ameixa são exemplos, de frutos, carnoso drupa. Já o tomate, ele é carnoso baca. Por quê? Porque ele vai apresentar um endocarpo e mesocarpo suculento. E o epicarpo, aqui a partezinha de fora, ele é fino. Por fim, temos aqui, as vagens do feijão, que é um exemplo de fruto seco. Na questão 2 diz assim, olha, observe a fotografia ao lado. Letra A. Que processo associado à reprodução das angiospermas é apresentado? Percebemos, já que através da foto, que está ocorrendo a dispersão de sementes. Na letra B ele diz: cite as principais características das plantas pertencentes ao grupo das angiospermas. Temos então que o grupo das angiospermas ele inclui as plantas que apresentam vasos condutores, produção de grão, de pólen e semente, e a presença de flores, que podem, dar origem a frutos. Lembrando ainda, que as angiospermas é o grupo mais abundante, do nosso ecossistema. Ele tem, um alto poder de adaptação, ocupando assim, praticamente todos, os ecossistemas do planeta. Elas vão ser as únicas plantas que produzem semente protegida por fruto e é o grupo mais variado em espécies do planeta Terra. Na letra C, ele pergunta, qual a importância do processo citado no item A para a planta. Lembrando ainda, que muitos representantes do grupo das angiospermas vão apresentar uma íntima relação com certos animais que vão agir como polinizadores. Voltando à letra C, temos então que a dispersão de semente ela vai auxiliar as plantas a ocuparem novas áreas, geralmente distantes da planta-mãe. Isso pode evitar, então, a competição por água e nutrientes com a planta adulta. Na letra D, ele pergunta o que é necessário para que a semente de dente de leão dê origem a novas plantas. Vai ser necessário que, quando em solo,
elas encontrem condições adequadas para o seu desenvolvimento, como, por exemplo, aqui a disponibilidade de água, de gás oxigênio, de nutrientes, de temperatura e luminosidade adequadas. Vamos agora para a terceira questão na página 267. Diz assim, olha: a pupunha cozida em água com sal, acompanhada de café, é uma refeição típica da região norte do país, principalmente no estado do Pará. Observe a fotografia ao lado e responda as questões. Temos então aqui, uma xícara de café e um recipiente com pupunhas. Letra A, ele pergunta: quais são as partes da pupunheira e do cafeeiro que são utilizados na refeição mostrado na imagem acima? Então, da pupunheira, eles vão utilizar, certo, os frutos, e do cafeeiro vai ser utilizado a semente, certo, na produção do café. Na letra B diz: cite outra parte da pupunha que é aproveitada para a alimentação humana. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, além do fruto, pode extrair-se da pupunha o caule, certo? Que é conhecido como palmito. Temos que o palmito de pupunha é uma alternativa do cultivo de palmito jussara, porque a sua colheita ela pode ser realizada cerca de 1 ano e meio após o plantio. Ele é mais rápido do que o palmito jussara, que vai levar então alguns anos para ser extraído. Na quarta questão temos assim, olha: João recebeu algumas batatas de sua... João percebeu que algumas batatas de sua casa apresentavam brotos, como mostra a figura ao lado. Temos aqui, a batata apresentando os brotos. Ele plantou uma das batatas em um vaso com solo e, após algumas semanas, observou que uma batateira havia se desenvolvido no vaso. Letra A, ele pergunta: de que parte da planta se formou o novo indivíduo no vaso? Vamos lá. Neste caso, o novo indivíduo foi formado a partir do caule, uma vez que a batata é um tubérculo, que por sua vez é um tipo de caule subterrâneo que reserva nutrientes. Na letra B, ele diz: marque um X no tipo de reprodução envolvido na situação vivenciada por João. Em seguida, diferencie os tipos de reprodução. No caso, da situação vivenciada por João, temos aqui a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, vai envolver a reprodução sexuada é aquela que envolve a união de gametas masculino e feminino, enquanto a reprodução assexuada é a que não envolve gametas, originando outro indivíduo a partir de partes do vegetal. Portanto, para concluir o nosso capítulo, vamos à página 268, que diz assim, olha: algumas plantas são semelhantes entre si, outras são bastante diferentes, grandes, pequenas, com e sem sementes, com flor ou sem elas. Vamos relembrar como os vegetais são agrupados de acordo com as suas características, originando as informações organizando as informações em um quadro. Lembrando, que o nosso planeta ele possui uma diversidade muito grande em vegetais. Então, para facilitar o estudo desses vegetais, eles foram agrupados de acordo com as suas características.
Aqui temos então o grupo de plantas, né? As briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, e as características: vasos condutores, alternância de geração, forma dominante, semente, flores, frutos, encontro de gametas, grão de pólen, órgãos vegetais, que é folha, caule e raiz verdadeiros, e cotiledone. Vamos lá. Iniciando aqui por vasos condutores. Temos, né, que nas briófitas, certo? Não há presença de vasos condutores, então dizemos que são plantas avasculares. As pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm, né, a presença de vasos condutores. Agora, relacionado à alternância de geração. Então, temos que nas briófitas, a alternância de geração é presente, nas pteridófitas também, nas gimnospermas e nas angiospermas. Então, né, a alternância de geração está presente nos 4 grupos de plantas. A forma dominante, vamos lá. A forma dominante nas briófitas é diferente das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas, pois, né, é o único grupo de vegetal que tem como forma dominante o gametófito, certo? As demais, né, têm fase dominante no esporófito. Agora, com relação às sementes. Com relação às sementes, temos que nas briófitas são ausentes, assim como nas pteridófitas. Já nas gimnospermas e nas angiospermas, vamos ter a presença de sementes. Com relação às flores, certo? Elas só vão estar presentes nas angiospermas, então nas gimnospermas, nas pteridófitas e nas briófitas, elas são ausentes. Com relação aos frutos, né, eles podem estar presentes apenas nas angiospermas, sendo que nas briófitas, nas pteridófitas e nas gimnospermas, eles vão estar ausentes. Agora, com relação ao encontro de gametas. Nas briófitas e nas pteridófitas, eles dependem da água. Por isso, né, geralmente esse tipo de vegetal se encontra em locais úmidos. Já nas gimnospermas e nas angiospermas, vai ser independente da água. O grão de pólen nas briófitas e nas pteridófitas vai estar ausente. Nas gimnospermas e nas angiospermas estarão presentes. Agora, com relação, né, aos órgãos dos vegetais, folhas, caule e raiz verdadeiros. Temos, né, que nas briófitas vai estar ausente. O que é que temos nas briófitas? Nas briófitas a gente tem o rizóide, o cauloide e o filóide, né? A filóide. Já nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, ele vai estar presente. Por fim, né, temos aqui o cotiledone, que vai estar ausente nas briófitas, nas pteridófitas e nas gimnospermas, estando presente apenas nas angiospermas. Temos então, né, que grupo de plantas dominantes na Terra, sua reprodução envolve diferentes processos. Temos a polinização, fecundação, formação de sementes e frutos, dispersão de frutos e sementes e germinação. Estamos falando então, né, das angiospermas, do grupo de plantas dominantes no nosso planeta. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.